E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje nós vamos falar com o Fabrício Quirino. Fabrício, ele trabalha com automação residencial e ele ensina essa tecnologia aqui na Tecnoponta já há 10 anos. Bom, esse material vai ser distribuído no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. A gente vai conhecer os truques da automação residencial e desvendar alguns mistérios. Vamos lá, vamos conhecer? Olha como o meu nome é preparado para esse negócio, ó. Emerson. Você faz, tu não baixa o geral. Fabricião. E aí, senhor Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Emerson? Muito bom estar aqui. Fabrício, vamos falar sobre as coisas que a gente apronta aqui nessa sala de domótica. Bom, hoje a gente vai falar sobre o teu curso, eu quero saber algumas coisas sobre o que você faz aqui. Agradeço a sua presença, sua disponibilidade. Já esteve conosco uma vez no Papo de Ponta, espero que... Esse é o segundo seu, né? Sim, o primeiro eu fiz junto com o Zé, falando você, exatamente de inteligência. Foi o da polêmica do Alexa inteligência artificial, é a polêmica, né, do Papo de Ponta. Sim. Não, legal. A gente vai falar aqui, eu chamei você para a gente poder conversar sobre o teu curso e até para você também passar algumas dicas no sentido assim, passado, presente e futuro, né? Sim. Eu faço um trabalho, todos os papos de pontas aqui, eu faço um diagrama que eu chamo não é o nome, né? Diagrama de Chikawa, ou diagrama de espinha de peixe, ou causa e efeito. Esse diagrama, ele tem como objetivo avaliar, no objetivo de entregar o que quer que seja entregue, que no caso a gente vai entregar uma casa automatizada, né? Certo. E aí eu tenho lá, por exemplo, o profissional que trabalha com isso, qual a característica dele, eu vou falar sobre algumas perguntas específicas, mas primeiro eu queria que você se apresentasse, e falasse para mim, assim, o que é que você... O que você ensina nesse curso, né? Assim, primeiro me conta, como que tu entrou nesse negócio aí? Me conta a tua história. Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou da área de TI, né? Eu tenho uma formação em informática e gestão de negócios, que se você parar para pensar, não é exatamente aonde eu estou. Tem a ver, mas não é a origem. E eu era formado, atuava nessa área de gestão em 2011, e eu tinha terminado de fazer um projeto, né? E quando terminou o projeto, eu já estava em casa cumprindo aviso prévio, né? Porque entregou o projeto, estava lá, estava sem trabalho. E aí meu irmão falou, Fabrício, você está fazendo o quê? Eu falei, estou em casa de bobeira, então você vai fazer o seguinte, eu preciso de você programar para automação residencial. Eu falei, mas eu não sei programar automação residencial, não tem problema. Eu estou dando um curso disso na Tecnoponta, em São Paulo. Sim. Eu vou te capacitar pelo curso e depois disso você vai programar para os meus clientes. Certo. Né? Então, eu comecei na automação residencial em 2011, graças a um curso Tecnoponta, né? Que, claro, do curso que tinha em 2011, eu comecei aprendendo aqui. Então você foi aluno também. Fui aluno da Tecnoponta, aluno da Tecnoponta em 2011, né? De automação residencial. É claro que o que era naquela época e o que é hoje, tem mais de uma década aí de diferença. Claro. Mas eu comecei me capacitando aqui, e aí depois eu comecei a programar os clientes que na época o meu irmão tinha. Né? E aí eu comecei a fazer o que o pessoal, a profissão de integrador, né? Que é integrar os diversos sistemas que tem numa casa para criar automação residencial, né? Fazer a rede, fazer o áudio e vídeo, fazer a iluminação, tudo trabalhar num sistema só, né? Por isso que o nome é integrador. Entendi. Né? E aí eu atuando como integrador para os clientes a princípio do meu irmão, depois no ano seguinte surgiu uma oportunidade numa distribuidora aqui em São Paulo e eu passei a trabalhar para essa distribuidora. E eu fiquei, aí eu comecei a enxergar o mercado por um outro ângulo, né? Primeiro eu fui integrador, depois eu vi pela distribuidora, e depois em 2013, já quase no final de 2013, meu irmão já não estava conseguindo mais conciliar a família que estava crescendo, aulas e atender os clientes. Ele foi priorizar os clientes e a família, e eu substituí ele, né? Então em 2013 eu entrei na Tecnoponta como professor. 2013. E de lá para cá eu assumi o curso, né, e passei a dar o curso de automação residencial. Eu ainda presto até hoje serviço como consultor de tecnologia. Sim. Antigamente era consultor da distribuidora, hoje em dia eu sou consultor do backsite. Bom. Né? E
na parte de tecnologia, né? E automação, agora eu dou mais aula e presto consultoria também para ex-alunos, né? O pessoal vem, começa, principalmente primeiro projetinho, às vezes pega um projeto maior, tá com uma certa insegurança, eu presto uma consultoria para esses alunos para eles ajudarem a eles entrar no mercado, né? E o legal que eu vejo é que o pessoal depois começa a crescer, só vejo pela internet o pessoal postando foto, postando os projetos, né? Então dá para ver que o pessoal realmente acaba ingressando e crescendo no mercado. Sabe que eu também fui aluno da Tecnoponta, depois eu virei professor, também fui seguindo aquela mesma sequência de todo mundo que passa por aqui, né? Uhum. E eu parei de dar aula na Tecnoponta em 2008. E eu me lembro que no final do período, os meus cursos sempre foram de desenvolvimento web. Então, no final do meu período, desenvolvimento web, servidores, essa parte, eu vi a sala de automação sendo montada. Uhum. Então, assim, esse negócio vem lá, na Tecnoponta vem lá de 2008, já tem aí mais de 10 anos que tá rolando aqui já. Sim, Você dá aula aqui há quantos anos? Eu tô desde 2013, né? Então são 9 anos. 9 anos, o ano que vem já vai fazer 10 anos também. Isso, que eu tô dando aula, né? E o curso já passou, né? Sim. Já era do meu irmão, se não me engano, acho que do meu irmão, acho que o Rogério, se não me engano, que começou esse conceito, mas ele foi migrando, né? Até porque a tecnologia ela vai Antes do migrando, seu irmão, né? tinha um professor aqui. Tinha, mas o curso Eu acho que era o Marcelo. mas o curso tava meio que Tava parado, né? Aí começando, ele pegou né? e reformulou, deu uma Sim, cara um sim. pouco mais parecida com a atual e depois, aliás, tudo que é tecnologia, né? Com o tempo a gente tem que ir atualizando porque a tecnologia está em constante evolução, né? Então é normal, isso também aconteceu com a automação residencial. Sim, é isso aí mesmo. Eu vou te pedir para explicar agora, que você já se apresentou bem, e eu também já estou... eu tenho uma curiosidade, né? Então, o curso que você dá, ele chama Automação Residencial Básica e Avançada. Primeiro, eu queria que você me explicasse... A pessoa que quer fazer esse curso, o que ela vai aprender? O que é esse curso? Explica para mim Vamos lá, sobre esse treinamento especificamente. Por partes, né? Primeiro, na parte básica, ela é uma introdução do que é automação residencial e os pré-requisitos da automação residencial. Porque tem aluno que fala, quero fazer automação residencial, mas o que é automação residencial? Ah, não sei, só sei que eu quero fazer, né? Então, eu dou uma noção pro pessoal, olha, o que você está querendo é isso, né? E eu mostro como é que funciona o resultado final, né? Isso vai ser o que vocês vão... No final do curso, vocês vão conseguir fazer tudo isso, né? Para ele ter um norte, né? Você vai chegar no final do curso fazendo isso. Mas para chegar até lá, existe todo esse caminho. E na parte do básico, é essa parte introdutória, né? Porque quando eu mexo com automação residencial, não é só automação residencial. Eu vou mexer com áudio, eu vou mexer com vídeo, eu vou mexer com iluminação, eu vou mexer com rede, eu vou mexer com elétrica, né? E aí eu preciso ter uma noção de cada coisa. E eu digo noção. Eu não preciso ser formado em redes ou formado em elétrica. Mas essa noção eu passo no básico. Né? Porque depois, mais pra frente, quando eu for fazer a integração dos sistemas, eles vão estar todos falando a mesma língua. Né? Até porque quando eu dou o curso, normalmente tem muita gente que vem da área elétrica, tem outro que é engenheiro, outro é arquiteto. E eu preciso que todos eles tenham uma base em comum para poder falar a mesma coisa. Mas vamos supor, eu quero... uma curiosidade que eu sempre tive ao lidar com esses treinamentos aqui. É possível separar, por exemplo, automação básica de automação avançada? É possível imaginar o treinamento de automação básica como uma coisa, separada do treinamento de automação avançada? Aí, se for separar, o automação básica, o que ele sai, o que ele aprende com o quê? O que ele tem na mão? Vamos lá. Se eu for pensar, antigamente, Só no básico. Inclusive, eles eram separados. Ok. Né? É que normalmente o pessoal já pegava o pacote, já ficava a semana inteira, né? Porque é a semana inteira o curso. Sim. E aí acabou, por hábito, acabou virando um curso só. Mas o básico, ele vai preparar a pessoa para entender o que é. E ele vai começar a ensinar a pessoa o que é um projeto de automação residencial. Né? E aí o projeto, ele é um daqueles conhecimentos universais que tem no curso. Porque é óbvio, eu vou estar dando curso com os materiais que eu tenho na pronta entrega. Claro. E existem dezenas de marcas no mercado. Sim. E aí, se ele tem a lógica da programação, ele consegue programar qualquer sistema no mercado. Certo. E uma coisa que é universal é o projeto de automação residencial. Que é o quê? É olhar o que o cliente tem na casa dele. Ou, às vezes, olhar para uma planta, né? A casa nem existe, está na planta. E identificar o que ele vai precisar para transformar aquela futura casa em uma automação residencial. Sim. E para aprender isso, é como um projeto de automação residencial. E boa parte do projeto de automação residencial, ele está no curso básico, né?
exatamente que tem essa parte da rede, tem essa parte de elétrica, que tem que saber identificar, tem que saber entender o que significa para poder criar esse... Mas ele já consegue fazer alguma coisa, assim? Já consegue deixar a casa com algum recurso automatizado nesse básico? O que ele conseguiria do básico? Ele conseguiria preparar a infraestrutura da casa para receber uma automação depois. Então, às vezes, vamos supor, é alguém que trabalha com obras. Ele não quer fazer a programação, ele quer preparar a casa para automação residencial. Né? Ele vende uma casa preparada. Então, essa parte de infraestrutura, de preparo, né, para entender o ambiente, como a casa tem que ficar, com o básico ele já conseguiria. Né? Ele vai entender o que precisa da infraestrutura. Mas ele não consegue fazer nada ficar automático. Por exemplo, porque qual é o meu... por que eu estou perguntando isso? Uhum. Porque eu consigo imaginar que, de repente, existem pessoas que querem entrar no mercado e de repente, quer aprender o básico e depois voltar para aprender o avançado. Sim. Essa pessoa que aprendeu o básico, então ela não tem como separar os dois, então, porque precisa fazer os dois para conseguir montar uma casa. Para poder fazer uma casa, sim. Né? No básico, ele vai ter os conceitos e vai ter as introduções, o início do conhecimento no sistema. Né? Então, começa a mostrar para ele o que é um sistema customizado, que dá um layout customizado, né? Que vai fazer com que ele se diferencie no mercado. Né? Porque se for para fazer alguma coisa pré-pronta, né? Você não precisa fazer. Né? Você coloca o negócio e já te dá o genérico. Tá. E a diferença na automação residencial é exatamente você entregar alguma coisa que o cliente olha e fala, aquilo foi feito para mim. Tá, então... Eu entendi, é a parte de projeto, a parte de setup ali, né? Isso. Então vamos tentar, para eu poder tentar entender melhor, o avançado explica o quê? Vamos imaginar que é outro treinamento. Vamos lá. O avançado, eu vou entrar na parte... eu entro, óbvio, em programação, mas antes de entrar na programação, eu preciso fazer a instalação das interfaces. Né? Que são as interfaces que vão estar controlando os equipamentos. Né? E aí eu tenho que falar também os tipos de controle. Se ele vai ser controlado por infravermelho, o que é controlado por infravermelho, controle por serial, controle por rede, né? Controle por radiofrequência. Né? E aí tudo isso eu só vou mostrar no avançado. Né? Aí vai vir entrar áudio e vídeo, vai entrar iluminação, vai entrar conceitos como, por exemplo, feedback, né? E é o tipo de coisa que ele só vai mostrar no avançado. E primeiro tem que mostrar a instalação física, né? Os aparelhos têm que estar montados, e aí depois como é que eu vou fazer a programação para controlar os aparelhos que eu acabei de montar. Né? Sim. Então eu tenho que ter as interfaces montadas, como ligar as interfaces, como adquirir as interfaces. Sim. Né? Então tudo isso é mostrado no avançado. Então eu poderia dizer que na verdade não tem como separar, porque se a pessoa quer montar uma casa, ela tem que fazer teria que fazer os então dois. Eu poderia chamar de automação residencial completo. Ou automação residencial profissional. Porque não Sim. tem por que estar se separando básico e avançado se é um Sim. curso só. Sim. Porque você falou, era separado antes, mas se a pessoa não precisa fazer o primeiro para fazer o segundo... Normalmente era separado porque às vezes ele não conseguia fazer a semana inteira. Aí ele fazia os 2 primeiros dias numa semana, um mês, aí voltava no mês seguinte e fazia o resto, por exemplo. Né? Era mais para facilidade do aluno que ele separava. Mas é uma isso. continuação obrigatória, não tem como separar. Sim. É só por conta de agenda que era separado. Isso, né? Exatamente. Era mais por causa disso. Até porque a matéria é uma continuação, né? Ela vai evoluindo, né? O que eu ensinei no básico é o que eu preciso que o pessoal saiba o avançado. Sim. Né? Bom, eu tenho aqui o nosso diagrama de Ishikawa, né? E eu vou começar a fazer algumas perguntas específicas. A primeira é a relação da mão de obra. Qual é a característica do profissional que trabalha com automação residencial? Como é que a pessoa se enxerga assim? Eu tenho talento, ou eu tenho vocação? Como é que você percebe que, num padrão, o que ela tem que saber antes, o que ela tem que gostar para trabalhar com automação residencial? Vamos lá, tem 2 pontos que são muito importantes, né? Ela tem que ter um certo conhecimento de elétrica, né? Então tem que ter uma vocação para botar a mão na massa. Okay. Né? Se a pessoa não tem aversão a botar a mão na massa, até porque boa parte dos seus clientes vão ser obras. Você vai na casa, às vezes a casa nem existe, é uma parede, né? Tá passando a parte elétrica, então se ele não está acostumado, se ele não está disposto a ir nesse tipo de ambiente... Então é uma predisposição a encarar esse tipo de ambiente para poder se acostumar. De infraestrutura mesmo. Tem que gostar de mexer com... Isso, certo? E ele também tem que ter um pezinho com computação, né? Porque por mais que a instalação física dos aparelhos eu tenho que saber do ambiente,
O que vai entrar ali depois é programado, né? E por mais que seja uma programação... Quando eu falo programação, o pessoal pensa naqueles códigos de Matrix Sim, e etc sim. e tal. Esquece. É interface gráfica, né? É clicar e arrastar o mouse, né? E é isso que a gente ensina no curso, né? Fazer essa parte da programação. Sim. Que por mais que eu fale programação, muita gente se assusta, Não é uma mas... linguagem de programação. O cara não. vai configurar os equipamentos para que eles Isso. funcionem conforme o desejado. Exatamente, entendeu? Ok. Então não é como se fosse a linha de código. Não, ninguém vai ver linha de código. É um negócio Certo. bem mais tranquilo de fazer e ainda assim dá pra deixar um resultado Mas bastante a pessoa tem otimizado. que ter o perfil de gostar de configurar as coisas. Isso, É aquele exatamente. cara que vai instalar home theater lá. Ele tem que gostar de passar o fio e tem que gostar depois de configurar o trem. Isso, Senão não vira. exatamente. Então, se o cara for só um ou outro, o que ele pode fazer é ter um parceiro que complemente ele. Né? Eu mesmo falo isso. Porque às vezes o cara vem, ele gostou muito da programação, mas a instalação ele não gostou muito. Ele pode ter um parceiro. Eu já fiz dezenas Tá de obras com parceiros. Sim. Né? Inclusive, hoje, na época da internet... Então ficou mais claro. Vamos lá. Agora eu acho que eu cheguei no ponto. Certo. O curso de automação residencial básica é para esse cara que gosta de estar no campo. Sim. E o curso de programação residencial avançada é para esse cara que gosta de programar. Sim, isso. poderia separar assim. Então, por exemplo, o cara que fez um curso de elétrica na Tecnoponta, Ele conseguiria fazer o básico sem problema nenhum. ele faz o básico e deixa tudo preparado para quem vai vir programar depois. Perfeito. Então seria isso. Então é legal sim ter dois cursos, Uhum. porque um é mais focado em quem já está na parte da elétrica e tal, ele vai mexer nessa infraestrutura. Perfeito. Certo. Então agora ficou claro. Uhum. Então a automação residencial básica é focado no profissional que quer pôr a mão na massa e estruturar a obra para ela ser inteligente. Uhum. O avançado vai programar. Se o Perfeito. cara quer os dois, ele faz os dois. Senão Perfeito. ele pode falar, eu vou fazer um e vou colocar um amigo para fazer o outro e a gente vai montar uma sociedade aqui nesse negócio. Olha, poder até pode. É né? que o cara que faz o dois teria que saber o primeiro, né? Tem alguns jargões, principalmente, alguns pré-requisitos, alguns entendimentos que é importante ele também entender. E eu digo porque às vezes vem pessoas aqui que falam, eu já tenho um parceiro que atua automação residencial, mas eu quero entender melhor o que está acontecendo. Sim. Né? Então, e aí quando ele pega o curso completo, ele sabe desde Não, passar mas o aí- cabo até terminar a programação. Mas eu acho bastante legal a gente separar, então, esses dois treinamentos, sim. Uhum. Porque, por exemplo, eu poderia montar uma equipe onde eu faço completo e tenho duas pessoas que fizeram só o básico. Sim, aí sem Porque eles problema podem nenhum. me ajudar na parte Aí básica sem problema nenhum. e eu vou fazer o avançado. Então, se eu tenho que montar uma empresa de automação, eu vou ter ali como montar uma equipe. E aí, Três pessoas já fazem tem o básico, A galera eu que faz a elétrica já deixa preparado bonitinho e você... faço, Perfeito. eu vou botar na minha equipe. Ele faz elétrica e faz o básico. Já ele vai trabalhei fazer elétrica em e trabalhei básico. em O outro vai obras fazer só o básico. Eu faço o básico e o avançado. Aí eu monto uma equipe Trabalhei em completa obras para isso. exatamente assim. Eu tinha uma equipe de elétrica, os caras tinham conhecimento básico de Agora automação fez para sentido preparar a infraestrutura e eu chegava lá e finalizava, Sim. né, e colocava os equipamentos para funcionar e colocando a programação pra Então funcionar. agora fez sentido para mim. Por exemplo, automação residencial básica é um curso sequenciado do curso de elétrica até. Poderia ser uma sequência. Aliás, Mas não necessariamente muitos é dos meus alunos, eles vêm da área de elétrica, né? Eles Sim. são engenheiros eletricistas. por exemplo, ou... aqui na Tecnoponta a gente tem curso de portões, cursos de ar-condicionado, curso de alarme, curso de cerca, curso de CFTV. Uhum. O básica tá para esse público. Sim. O avançado já é por exemplo, curso de microtik, curso Sim, de avançado, já curso seria de mais rede, parte de rede, exatamente. né, que vai para esse outro lado. Então você vai colocar a inteligência naquela obra, você tem esse pessoal. Perfeito. Então agora Inclusive, ficou mais eu até falo, né, no básico, galera, eu dou uma noção de elétrica, eu dou uma noção de iluminação, dominação de áudio e vídeo, você dou faz uma um- noção de redes. Sim. Só que isso aqui não é um curso de elétrica, mas né? sabe Se você por quer que um curso de elétrica, existe o curso de elétrica para poder eu tô te fazer isso. dizendo isso porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, em um mês o básico sequenciando elétrica Uhum. e no outro mês o básico sequenciado pelo avançado. Avançado, perfeito. Então eu tenho duas turmas do básico para fazer uma turma do Na avançado. verdade, você entendeu? teria um elétrica seguido do básico, certo? Uma elétrica, na sequência o básico, Isso. e no outro mês É o básico, na a sequência o avançado. Aí o cara de repente vem de longe, de qualquer lugar do país, ele prefere fazer no mês que tá os dois juntos, mas de repente o pessoal pode fazer no mês uma Alguém que parte. está começando do zero totalmente cru, ele faz elétrica, Faz- depois o básico, depois no mês seguinte ele já E eu entra no posso avançado. criar combos aqui na escola, elétrica e automação residencial básica. Perfeitamente. Aí eu puxo ele pro avançado se ele achar que estiver interessante. Perfeitamente. interessante. E aí ele pode começar do zero e o cara já vai terminar capacitado Muito tanto bom. para fazer serviço de elétrica como automação. Não, agora ficou bem claro para mim a diferença entre o básico e o avançado na explicação da mão de obra, da característica do profissional que vai estar ali. Perfeito. Agora, meio que você já deu uma explicada, mas eu vou fazer a pergunta. Qual é o ambiente de trabalho de quem trabalha com automação residencial?
ele vai trabalhar em que ambiente? Existem 2 ambientes, né? Existe a casa do cliente, que você Sim. vai literalmente colocar as coisas lá, vai instalar. Normalmente, o responsável pela automação não é o responsável da elétrica. Então, você tem que falar com o responsável da elétrica para ele preparar a elétrica, se for no caso de uma obra, para poder deixar o ambiente da forma que ele quer, né? Então, olha, Certo. preciso que aqui venha um retorno, aqui tá a luminária tal, aqui tem que passar o cabo de rede. Sim. Então, ele tem que conversar para poder deixar aquele pré-requisito pronto. Então, esse é um dos ambientes. Certo. O segundo ambiente pode ser no escritório, né? Que é a parte de programação, que ele vai ter que criar o software, criar o aplicativo que vai mostrar para o cliente para falar, para poder entender, né? É claro que entre um e outro ele vai ter que conversar com o cliente, vai ter que entender o que o cliente quer, né? Até porque quando eu vou fazer um projeto de automação residencial, é legal eu ter um projeto que vai ser feito específico para ele, não é algo genérico, né? Então, fala, vou usar a planta do seu apartamento, vou colocar o brasão da sua família, quero colocar algo que identifique ele, né? Então, muitas vezes, pode parecer detalhezinho simples, mas é o que acaba pegando o cliente quando ele entende que aquilo foi feito para ele, não é algo genérico que foi entregado lá. Legal. Sim. Né? A customização, né? É a exclusividade da obra. Exato. Né? Aí normalmente o que acontece? O pessoal ele acaba tendo um showroom, onde ele demonstra o que está acontecendo. Nesse showroom também já é o escritório dele. Ou se a pessoa está começando, às vezes ele automatiza a própria sala. Casa a dele, própria né? casa. Ele Sim. automatiza a sala, né? E mostra a sala como se fosse um showroom. Então, se o cliente ele quer entender melhor, quer se sentir mais imersivo, ele entra lá, já vê como é que funciona, até porque já é uma casa. Né? Já vê a automação funcionando e aí depois ele fala, eu quero assim, eu quero assado, isso aqui que mostrou assim, eu gostei, isso aqui eu quero mais escuro, eu quero mais claro, e eu vou adaptando para poder fazer a necessidade do cliente, né? E tem coisas que o cliente só vai descobrir quando ele estiver na casa dele, né? Então, Sim. quando a casa estiver pronta, né? Então, por exemplo, o conceito de cena, que é preparar o ambiente para fazer um fim na casa. Se eu falo assim, a pessoa não está vivendo aquilo, ela não entende o que ela quer. Agora, Sim. quando ela entra na casa, ela vai falar, não, eu quero aqui que seja mais claro, aqui mais escuro. Essa cena aqui, não entendi direito, eu quero fazer de uma forma diferente. A minha festa agora, não, a festa vai ser sala de jantar e cozinha. Não quero colocar, por exemplo, a garagem, né? Sim. E é o tipo de coisa que ele vivenciando, ele vai falar para você e você vai alterar o projeto para fazer o projeto ser o que ele quer. Né? Sim. Então, existem esses 3 ambientes. Tem a casa do cliente, tem o showroom e tem a parte de programação, que pode ser um escritório, né? Separado, que seriam os locais onde normalmente Então, o ambiente de trabalho, mais uma vez, o ambiente de trabalho de quem faz automação básica é a obra ou a casa que está sendo automatizada. Perfeito. O ambiente de trabalho de quem faz a automação avançada é o escritório e o showroom, onde ele configura os equipamentos e depois vai lá instalar na casa do cliente. Exatamente. Então, por isso que os ambientes também são divididos por conta dessas duas pseudoprofissões, vamos falar assim, né? Você acaba fazendo uma coisa ligar na outra, né? Tá claro. Bom, eu sempre deixo o método para você ensinar no curso, né? Porque eu também não vou explicar como as coisas são feitas. Uhum. E aí eu fecho esse meu Ishikawa aqui perguntando sobre materiais, assim, qual é o material, qual é o equipamento, ferramenta. Quem trabalha com automação, vamos no básico. Quem trabalha com automação residencial básica precisa possuir qual tipo de material, lida com qual tipo de material e tem que ter qual tipo de ferramenta, equipamento. Tá, aí no caso, a parte básica, né, mais por causa da infraestrutura, eu vou ter equipamentos básicos de elétrica, né, então, um alicate de corte, né, às vezes, para passar cabo de rede também, cabo para clipar ponta de rede, né, então, esse tipo de ferramenta para a parte elétrica, né, então, alicate, chave de fenda, etc, kitzinho elétrico, kitzinho básico que você pode adquirir em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente uma ferramenta específica. Eu acho que o mais a mais ali seria exatamente a chave para clipar montar o cabo de rede, né? Para poder passar, você faz as pontas ali. A maioria da comunicação é cabo de rede e o resto, elétrica e rede. E elétrica básica e rede básica, você conseguiria fazer isso aí sem problema nenhum. Tá, certo. Que aí e os equipamentos aí já vem do ano avançado, é isso? Isso, aí no caso, eu recomendo um notebook, né? Não precisa ser um notebook de última geração, né? O importante é que você tenha pelo menos uma bateria que dure pelo menos 1 hora, porque eventualmente você vai ter que desconectar e vai ter que andar pela obra com o notebook. Tá, mas né? deixa eu só separar aqui. Então, o material necessário, o equipamento para quem trabalha na obra ali é energia elétrica, rede. E aí são
alicate para fazer clipagem, aí chave de fenda, alicate, são material muito parecido com o eletricista, indo para a área de infraestrutura de rede. Perfeito. Perfeito, isso já tá bem esclarecido para mim. Deixa eu anotar. Agora, no avançado já não. Ele vai chegar lá, essas coisas já estarão passadas, e aí ele vai lidar com equipamentos que serão colocados nesse local, é isso? Isso. Aí, no caso, os equipamentos em si, aí, sem falar dos equipamentos de automação, né? O que ele precisaria ter antes de estar pensando em automação? Era um notebook para ele poder programar. Não precisa ser... eu recomendo normalmente o Windows, né? Que é o mais comum que tem no mercado, que não tem dor de cabeça em relação a isso. E aí, no caso, os equipamentos de automação em si vai variar muito conforme a necessidade do cliente. Né? Mas normalmente o que eu falo pro pessoal começar? Começa com uma interfacezinha como essa aqui. Ela é uma interface de controle de infravermelho. Sim. Né? Eu vou pedir para você mostrar o equipamento daqui a pouquinho. Só me fala mais ou menos o que é. Então, é uma interface de controle de infravermelho. Tá. Por quê? Eu falo para começar por ela. Porque você já tem na tua casa equipamentos que são controlados por infravermelho. Você tem televisão, você tem ar-condicionado, você tem TV a cabo, por exemplo. Sim. E você já poderia praticar com esse equipamento e transformar a sua própria sala num mini showroom. Certo. Né? Então, para quem está começando, já serve para programação, já serve como demonstrativo, né? E em automação residencial é um equipamento relativamente barato. Eu digo porque os valores de automação residencial é que nem carro, né? Tem carro popular e tem carro, né, de luxo. Né? E automação é a mesma coisa. Sim. E no universo da automação é algo relativamente barato de adquirir. Né? Tá. E aí no software, no caso, eu vou mostrar durante o curso, eu mostro um software que o básico dá para fazer de forma gratuita. É claro que ele vai querer ter uma licença avançada para mostrar mais recursos avançados, etc. E ele pode adquirir uma licença que ele pode usar, por exemplo, para o showroom dele, sem problema nenhum. Né? Então é de material que ele vai ter, ele tem o notebook dele, que é a ferramenta para trabalhar. Aí os materiais são comprados pelo cliente. Isso. Porque vão ficar lá na casa obra, dele, na casa exatamente. dele. E além disso, tem o software para programar, que aí não é o cliente que compra, é você que compra. Isso. O software, ele fica com a gente, né? Mas quando eu vendo um projeto de automação residencial, né, que eu fiz a levantação, o custo da licença é também para o cliente. Eu vou programar em cima da licença que ele pediu, mas o resultado final, que é exatamente o que vai aparecer no tablet ou no smartphone, vai ser precisa da licença para poder colocar lá dentro. Né? Então, o custo da licença vai ficar para o cliente para o dele, mas eu normalmente costumo ter uma licença comigo até para poder demonstrar no meu showroom. Claro. Sim, né? sim. Mas entre material necessário, acaba tendo uma licença pelo menos para demonstração. Bom, perfeito. Então agora é hora de você mostrar o que você trouxe para poder a gente dar uma olhada no material que tem, no software e o pessoal ter uma noção mais clara do que é cada coisa, tá bom? Tudo bem. Bom, Fabrício, então eu queria que você mostrasse pra gente o que você trouxe para mostrar pra gente aqui. Claro, eu tenho aqui uma tela que eu tenho um projeto de automação, né? Então isso aqui é a casa do cliente, né? Eu consigo ver, por exemplo, quais são os ambientes, né? E no caso aqui eu tenho uma cena geral, né? Eu posso ligar e desligar a iluminação. Você está exibindo isso que está aparecendo aqui pra gente, é o que está no seu tablet. Isso, é a tela do tablet. Tá, né? okay. A Depois, tela do meu tablet. No final do processo, o aluno vai sair ele vai conseguir pôr no tablet o projeto para poder manipular tudo. Exatamente. Está mostrando o que ele vai terminar. É um exemplo de um projeto finalizado. Final. Exatamente. Okay, perfeito. Então, por exemplo, ali do lado tem o relógio e aí tem a iluminação geral. Né? Certo. Aquilo é para ligar e desligar a casa inteira, né? A parte de iluminação. Cortinas gerais. Aqui é para poder subir, parar e descer a cortina da casa inteira. Okay. Né? Então, eu tô saindo de casa, quero fechar as cortinas e desligar a iluminação. Ele tem 2 botões ali e já resolve o problema. Né? Aí vamos supor, ele quer controlar alguma coisa que está na sala de TV. Então eu vou clicar nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui sala de TV. Eu clico na sala de TV e aí ele já mostra os aparelhos da sala de TV. Okay. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer a net, eu quero mexer no receiver, eu quero mexer na iluminação. Né? Então eu tenho aqui os equipamentos, né? Para poder mexer. E eu tenho aqui um liga e desliga só desse ambiente. Então, por exemplo, ali, ó, System Power On, System Power Off, System Standby, no caso, desliga, né? tudo. É só da sala de jantar e da sala de TV. Sim. Aí, se eu for pegar, por exemplo, na net, eu ligo aqui na net, e aí vai aparecer os comandos só da net, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero os principais comandos, o volume que está aparecendo ali dentro. Eu falo, eu quero mudar de canal. Eu posso clicar para o lado e ele me mostra uma lista de canais favoritos. Sim, né? sim. Tá tendo, ó.
Aí ele mostra uma lista de canais favoritos. Eu quero ficar nos canais abertos, eu quero ver filme, né? Eu consigo fazer esse tipo de controle por aqui, né? Eu quero mexer, por exemplo, no ar-condicionado, né? Eu vou mexer na temperatura e ele fala, eu quero ligar e desligar os aparelhos, eu quero regular aquela temperatura, né? Eu quero mexer na iluminação, né? Ele me mostra aqui qual é a iluminação. No caso da diferença aqui, por que tem um que é lâmpada e outra lâmpada com essa barrazinha azul? Porque são dimmers, então eu quero, em vez de estar só ligado desligado, eu quero ligar a 30%, eu quero ligar a 40%, então eu consigo definir inclusive esse valor Sim. aqui dentro. E ali embaixo eu consigo regular as cortinas daquele ambiente, por exemplo. Sim. Né? Então eu conseguiria fazer isso, tudo isso aqui seria um exemplo que eu estou mostrando para um resultado final de um cliente. Né? Então ele conseguiria deixar ter controle da casa inteira se precisar. Não quero mais ligar na sala, quero controlar o quarto. Ele conseguiria voltar e clicar, por exemplo, no dormitório 1. E aí ele poderia ver os controles daquele ambiente, né? Então, por exemplo, eu quero pegar, sei lá, a televisão da suíte. Ele teria os controles da televisão da suíte tudo aqui pela tela do aparelho. Muito legal. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Todos os equipamentos da pessoa tem que estar compatível, aí é o truque da interface. Interface é para esse que é a grande mágica do treinamento é essa, né? Exatamente, porque a maior parte dos equipamentos que você já tem na sua casa, eles não são compatíveis com a internet das coisas. Então eles não vão entrar naturalmente na automação. Por isso que entra a interface, que é o hardware que eu ensino a fazer ligação. Né? Se vai precisar fazer uma ligação por infravermelho, se vai ser por serial, se vai ser por IP. Então você coloca são coisas que equipamentos, por exemplo, eu vou fazer aqui, eu sou leigo no assunto, eu vou fazer algum comentário. Então eu tenho um ar-condicionado split lá, que é um ar-condicionado que eu já tenho instalado, todo funcionando, e ele tem um controle remoto. Acabou. O que você faz é colocar um equipamento na casa que vai fazer o papel do controle remoto. Ele vai meio que clonar o controle remoto e aí ele vai controlar... Inclusive, como clonar o controle remoto faz parte do curso. Que legal. Como pegar as informações que estão dentro do controle remoto, transformar isso em dados para poder girar, por exemplo, a tela. Né? Essa tela que aparece aqui... Isso é o programar. Isso é a programação. Você vem aqui e fala assim, olha, vamos pegar o controle remoto do seu aparelho e vamos colocar ele aqui. Inclusive, aí essa é a os comandos que saem dessa tela são os comandos que estavam originalmente no controle. E o ar-condicionado nem sabe que ele está sendo controlado pela automação. Ele recebe o comando. Isso é muito diferente, né? Porque já não depende mais dos equipamentos todos serem compatíveis. Então, o curso é isso, né? O curso é explicar como colocar esses equipamentos. Você trouxe algum equipamento desse? Eu tenho um exemplo aqui de um de infravermelho. Tá. Né? Deixa eu filmar esse equipamento que você trouxe? Claro. Que aí eu vou aqui no meu, agora eu viro o videomaker. Ele é pequenininho, né? Opa. Ele é pequenininho, né? Então, o pessoal... Põe mais perto aqui pra mim. Quando eles pensam numa interface, eles pensam que é algo enorme, né? Mas ele é pequenininho, ele é até bonitinho. Eu deixo ele, por exemplo... próximo dos aparelhos que eles estão controlando. Sim. E aqui, no caso, esse aqui é um modelo Wi-Fi, por isso que não tem a entrada do cabo de rede, energia, e aqui vai sair os conectores que vão estar ligando nos aparelhos por infravermelho. Né? Então, o comando ele vai vir pela rede. Sim. E daqui vai sair, o aparelho que está ligado nessa porta vai ser, por exemplo, a televisão, aqui vai ser ar-condicionado, aqui vai ser a net. Sim. E aí eu mostro como faz essa ligação, como é que instala, como é que configura ele na rede. Né? E são coisas que a gente vai mostrando no curso. Entendi. Né? Então, agora ficou bem claro para mim o que vai ser dado nesse curso. Então, a pessoa, ela aprende primeiro a preparar a casa inteira. Isso. Parte da infra. Depois ela vai aprender a instalar esses equipamentos que vão controlar os equipamentos que ela já tem na casa dela. Isso. E aí ela vai aprender depois a programar esses equipamentos ao ponto de pegar um tablet ou um celular e conseguir ter telas iguais a essa que você está mostrando pra gente aqui, para controlar a casa toda. Perfeito. Então são... Quanto tempo é esse curso, Fabrício? Olha, é uma semana. Né? Uma semana de período curso. integral. Né? É assim, intenso, né? Isso, nossa, é bastante matéria. Vem preparado para estudar, né? Sim, que a gente bastante dá matéria. Com aquele machado na cabeça, abre, enche de informação, fecha, costura e fala, vai. Exatamente. É assim, né? Prepara assim. Curso rápido da Tecnoponta é sempre assim. Não, perfeito, agora tá legal. Então são equipamentos iguais a esses que são conectados na casa e fazem tudo funcionar. Perfeito. Muito legal. Bom, deixa eu só interromper esse videozinho aqui. Mostra pra gente só o tablet também, que o pessoal só vê que tá
Então, ó, Deixa o eu gravar tablet está aqui, né? Então, por exemplo, que é o que estava lá na tela. Isso, aí você estava Né? mexendo no tablet, e a pessoa... Isso. Poderia ser um celular, não precisa ser um tablet, né? Poderia ser um celular, né? Eu estou Ok. mostrando aqui, no caso, um modelo do iPad mini, Sim, sim. mas poderia ser um tablet, poderia Tá, ser não necessariamente precisa ser da Apple, pode ser Android, por exemplo, também. Perfeito, Né? perfeito. Então, aqui é só um que eu estou usando como Muito exemplo. legal. Muito legal. Bom, com essas informações aqui que você passou, deixa eu fazer um levantamento. Então, eu já sei o perfil do profissional que vai trabalhar com essa ciência, né, com essa tecnologia. O ambiente está claro, porque que tem o básico e o avançado. Né? O ambiente está claro, por isso que tem aqui o básico e o avançado. O material que vai ser utilizado são esses cabeamentos e essas interfaces. Isso. E existem interfaces para várias coisas, não é só para infravermelho. Aqui, esse aqui você trouxe um exemplo para mostrar. Porque Mas é o mais comum, é o mais próximo das pessoas. Né? Existem Certo. interfaces de serial, inclusive nós também mostramos no curso, né? Que já é para equipamentos mais avançados, para recursos mais específicos. Né? Então, às vezes, um equipamento de compartilhamento de áudio, né? Que ele vai fazer várias zonas de áudio pela casa. Ele costuma ser controlado ou por IP ou por serial. Né? Existem sistemas de iluminação que são controlados por serial também. Né? Então, é importante ele saber isso. Para cada equipamento que ele tem em casa lá que é controlado de alguma coisa, se for só um interruptor, aí você vai ter um equipamento que vai fazer essa conexão. Isso, aí nesse caso do interruptor, eu venho com o sistema de eliminação. Ele vai tirar um interruptor tradicional e vai colocar um interruptor que visivelmente para o cliente igual. vai aparecer. Se ele apertar, ele vai ligar e desligar. A diferença é que tem uma inteligência embarcada por trás que vai permitir responder na automação residencial. Muito bom. Hoje em dia, a maior parte dos sistemas de iluminação para automação residencial, eles são por radiofrequência. Né? E aí você tem que trabalhar com um sistema que não entre em conflito, por exemplo, com a radiofrequência do roteador, né? Mas são coisinhas que a gente vai ensinando, são dicas que a gente vai ensinando durante o curso. Tá, bem legal. Bom, agora eu vou fazer uma última pergunta. A gente já tem bastante informação aqui, já estou bem satisfeito com o conteúdo que você apresentou. Eu vou pedir depois para o pessoal passar uns vídeos da sala, tal, para poder mostrar como é a sala ali, enquanto a gente vai falando, mostrar que tem lá toda a estrutura, porque aqui na Tecnoponta a sala é totalmente montada para mostrar todos os conceitos, né? Sim, e ele pode literalmente entrar como se fosse uma casa mesmo, né? Sim, entender, vivenciar como se fosse uma obra ali tem dentro. lá o quarto e tal, tem uma planta no teto, é bem legal. Nesse momento eu tô falando, deve estar já aparecendo essas imagens. E aí aparece lá a planta no teto, os equipamentos de som, de vita, tudo lá. Ele chega ali, ele vai conseguir, vai ter contato manual com todos esses equipamentos, vai ver como funciona e aprender a programar. Sim. Agora a pergunta pra gente fechar nosso bate-papo. E a Alexa? Onde entra a Alexa nesse cara? O Alexa, ela entra num produto... É o Alexa ou é a Alexa? A Alexa, né? Ah, tá bom. Pra gente saber, né? A Alexa, ela é um produto do mercado chamado Do It Yourself, faça você mesmo. Okay. Então, por mais que hoje em dia o mercado faça você mesmo, né, seja um mercado muito melhor do que era quando eu entrei 10 anos atrás, ele é de uma programação mais restrita. Então, se não tinha uma programação feita para ele funcionar, ele não vai ser feito. Né? Enquanto na automação residencial a gente tem as interfaces que faz o meio de campo. Com a Alexa, alguém tinha que ter feito aquilo para poder fazer a coisa funcionar. É claro que eu consigo entregar a automação residencial com a Alexa, é possível, mas eu preciso ter todo esse sistema já pronto para a Alexa poder falar com ele. Isso, né? Porque na verdade, vamos lá, só para entender, eu tenho a Alexa na minha casa, só que aí ela só funciona com equipamentos que são compatíveis com a Alexa. Exatamente. Eu não consigo pegar um ar-condicionado que é antigo, está lá instalado, e falar, Alexa, liga o ar. Agora, se eu conectar essa interface na Alexa, eu falo, Alexa, liga o ar, ele vai conectar a interface e vai dar essa informação. Então, essa interface, ela leva o comando. Eu tenho que ter uma interface de inteligência que fale com a Alexa. Ah, tem uma no meio. É uma central, isso, uma central de automação que vai falar com a Alexa. Porque a Alexa, na verdade, o que ela vai fazer? Enquanto aqui eu estou controlando pelo tablet ou pelo smartphone, aAlexa é comando por voz. Ok. Né? Então, ela vai substituir... Ela tem uma inteligência além disso ela também, tem uma inteligência, né? E ela vai estar substituindo a forma de controle. Em vez de eu controlar pelo tablet ou pelo smartphone, eu vou estar controlando pelo voice. E aí, o comando que em vez de sair pelo tablet ou pelo smartphone, vai sair da Alexa para acionar essa central e essa central vai controlar o aparelho. E na sala você tem uma Alexa para mostrar pro pessoal? Tenho uma Alexa lá para poder mostrar. Bem legal, porque o pessoal tem que saber o básico para ter em casa ali, às vezes, fazer uma coisa simples e também o sofisticado, profissional para poder implementar
num grande projeto de automação. Porque eu tenho a Alexa lá, ela realmente ela é bem simples de configurar, mas ela também dá uma... Ela não é tão 100%. Porque é um produto faça você mesmo. O produto faça você mesmo, ele não é tão confiável, né? Então, sabe que tem eu esses cheguei lá, detalhezinhos. meu filho falou assim, pai, a gente poderia colocar... Porque a gente estava lá sentado no sofá, e alguém apareceu e aí teve que levantar para abrir a porta, né? Aí ele falou assim, pô, a gente podia colocar a fechadura ali conectada na Alexa, né? Aí eu falei, não, filho. Aí ele falou, por que não? Eu falei, porque senão alguém chega de fora e fala, Alexa, abre a porta. Ele vai abrir a porta do mesmo jeito, que aí o áudio chegou lá. Na verdade, existe como, por exemplo, na minha casa eu tenho o Google Nest, que é o equivalente da Alexa. Sim. E tem uma programação dele que eu posso falar, olha, é só o meu tipo de voz que você vai atender. Sim. Né? E aí você tem que fazer uma configuração de voz, que aí só... Se você falar aquela frase, ele entende. Então já existe esse tipo de segurança. Mas aí você tem que ter esse tipo de segurança programado nesses sistemas para poder... aí ele vai reconhecer a sua voz, vai reconhecer a do Léo, mas não vai reconhecer, por exemplo, de alguma pessoa de fora. Legal. Fabrício, deixa eu fazer... Para a gente encerrar aqui, você vai me responder uma pergunta mais sobre o futuro. Então a gente falou do passado, de onde veio a automação residencial, a gente tem um momento atual agora, que é a chegada desses equipamentos como a Alexa, que estão se integrando com esse universo da automação residencial. O que você imagina para o futuro? O que a gente pode trazer para a Tecnoponta para ser um curso novo nessa área, para poder conseguir ter mais uma coisa para poder entregar de inovação para o pessoal? Vamos lá. Antigamente, eu não conseguiria fazer automação residencial sem esse tipo de interface. Você era refém da interface. Né? Hoje em dia, com a internet das coisas, é mais comum ter equipamentos controlados via IP. Né? E aí, quando eu falo de uma interface de IP, a interface de IP é o roteador. Né? O roteador é a interface de IP. Então, a tendência do futuro é cada vez menos eu precisar das interfaces específicas para fazer a integração e mais plug and play. Vai ser conectado e os aparelhos já vão estar conectados entre si. Então, o futuro, eu estou falando, menos de uma década, acredito que antes dos anos 30, antes de começar a década de 30, já vai estar sendo assim. Né? A maior parte da automação vai ser plug and play, vai ser a internet das coisas fazendo automação residencial. Né? Via e software, aí, no caso, esse trabalho de criar o layout, etc., vai ser o diferencial da automação residencial. Eu tenho uma automação que foi feita para mim, por um layout projetado para minha casa, não foi algo genérico. Mas a ideia é ser cada vez mais plug and play, cada vez ter mais internet das coisas e cada vez mais controle via IP. Tá, né? Então eu vou fazer um desafio para você aqui. Para a gente poder criar um curso de automação residencial, vamos chamar assim, doméstica, que seria para a pessoa conseguir configurar alguns elementos só com a Alexa, e aí as lâmpadas que são compatíveis com a Alexa, a televisão que são compatíveis com a Alexa, para ser um curso bem introdutório de 1 hora, 2 horas, para a gente poder fazer totalmente pelo aplicativo. Vamos montar um curso desse? Dá para fazer sem problema nenhum. Então virou um compromisso aqui, tá gravado. Tá gravado. A gente vai fazer esse treinamento para poder utilizar pelo telefone. O pessoal que tem Alexa lá em casa comprou, ele consegue usar ali, compra um treinamento bem simples da Tecnoponta e obviamente quer estender, entra nesse profissional que aí é o completão. Com certeza. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos em frente. É isso aí. E aí, pessoal, gostaram? Bem legal, né? Olha, eu não sabia que dava para pegar essas interfaces e conectar com equipamentos antigos. Isso para mim foi divisor de águas. Agora até eu vou fazer esse curso para poder conectar, deixar minha casa toda automática e adquirir mais uma profissão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saibam diferenciar o básico do avançado e venham aprender conosco, saber como lidar com a automação residencial, tá bom, pessoal? Até mais, vamos em frente.